voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. Glória a Deus. A paz, gente. Orem por mim. Acordei passando mal também. Em nome de Jesus vai dar certo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Deixa aberto aí. Segunda Coríntios, capítulo 12. Gente, eu fico maravilhada com Deus e ao mesmo tempo quanto a gente é bobo, né? Quanto a gente é pequeno, quanto a gente é limitado. Eu tinha preparado outra palavra, estudado outra coisa e Deus me apontando para isso que eu vou trazer hoje de manhã. E uma palavra hoje um pouco dura. E às vezes eu falo, Senhor, mas vai levar isso pro povo. Às vezes o povo, né, tá querendo ouvir algo mais animador. Como que faz, Senhor? E Deus martelando, não é isso e isso. E aí vem a Deisles, faz um profético, direcionado mais ou menos em questão daquilo que eu quero falar nessa manhã. Deus sabe de tudo, de todas as coisas, né, gente? E o tema que me foi dado foi fortalecidos pela graça. Vamos entender, né, um pouquinho a respeito do que é a graça de Deus. Daria uma outra pregação, mas em resumo, né, graça de Deus. O que seria a graça do Senhor, né? Favor não merecido, que justifica o injustificável, que perdoa o imperdoável, que dá vida eterna àquele que é condenado. Né? A graça, e no grego, ela é favor, bênção, bondade. E Jesus, ele é a graça de Deus. Jesus, com amor incondicional, Deus com amor incondicional, ele entrega Jesus para que houvesse salvação na nossa vida. A graça, ela é um ato de amor incondicional que revela para nós o caráter de Deus, que entregou o seu único filho por amor a mim e por amor a você. Vamos ler o texto lá? 2 Coríntios 12, versículo 1. Uma carta de Paulo. Está escrito: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões, as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se não no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouvia palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu viver e gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta. Repita isso aí: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Irmãos, Paulo, né? Como Paulo é um exemplo de homem de Deus para nós, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, queridos, é que a graça de Deus, ela precisa ser suficiente na minha vida e na sua vida. Quantos aqui querem cumprir o propósito do Senhor? Ontem nós vimos algumas pessoas que o Senhor já direcionou, já chamou para missões. O tema da nossa conferência Envio. Creio que alguns também estão no processo de descobrir. Queridos, a primeira coisa que a gente precisa ter impregnado no coração e entender é que a graça do Senhor, ela é suficiente na minha vida e na sua vida. Nós não merecemos. O pastor ontem falou muito claro, né? A gente já tinha um lugar direcionado no inferno. Nós somos tão maus. A nossa essência é uma essência tão ruim. O nosso caráter ele é tão distorcido sem Jesus, que não existia para nós outra coisa a não ser o inferno. Mas pela graça do Senhor, pelo amor incondicional, hoje nós temos livre acesso à presença do Senhor e nós iremos morar com Ele em nome de Jesus. Mas existe um percurso, existe uma caminhada. E é isso que eu quero falar, A gente já vem falando a respeito de ser enviado pela fé, E hoje eu quero falar a respeito do processo, da caminhada, do percurso. Você está preparado, irmãos, para o que vai acontecer com a sua vida? Você está disposto a pagar o preço, a sofrer as consequências? E ao mesmo tempo que estiver passando pela dificuldade, pelos obstáculos, você olhar para a graça, você olhar para o Senhor e pensar, vai valer a pena. Vai valer a pena. E Paulo, irmãos, vamos lá, entender um pouquinho a respeito de Paulo. Paulo, que era Saulo, Saulo era o nome dele, era o nome dele judaico. Paulo era o nome dele romano. Paulo era um judeu que nasceu em Tarso. Paulo, irmãos, antes da sua conversão, ele era um fariseu. Paulo, ele vem de uma família bem-sucedida, Paulo não era qualquer um. Paulo andava entre as autoridades, era um homem de respeito, um homem que na sociedade era alguém que as pessoas olhavam para ele, era alguém que ocupava uma posição de destaque. E Paulo ele estava estudando, para ocupar ainda um lugar mais alto. E Deus pega esse homem, Paulo, quando ele ainda não tinha convertido, quando ainda era Saulo. Paulo, ele era tão intenso no que ele fazia, que quando ele vê os cristãos se levantando, pregando as boas novas, ele era tão intenso que ele se preocupa e ele começa a perseguir os judeus. Porque na sua cabeça ele achava que aquilo podia trazer confusão, Podia trazer confusão na religião judaica. Então Paulo era muito intenso. E quando o Senhor ele pega esse homem, quando Jesus aparece para Paulo, quando Paulo ele tem um encontro com Jesus, o Senhor ele o transforma e ele faz um grande homem de Deus. Paulo, de perseguidor, de torturador, Paulo ele se torna um pregador, um pastor, um apóstolo, um missionário, um implantador de igreja. Paulo, irmãos, morreu velho, era bem sucedido, morreu pobre, cheio de cicatrizes, com enfermidades. Teve o final da sua jornada numa masmorra e morreu decapitado. Um grande homem de Deus, que entregou a sua vida ao Senhor de todo o coração e cumpriu o propósito. E hoje estamos aqui nós, falando de Paulo.
A história de Paulo, ela impactou uma geração e ela vem impactando até hoje. E aí eu pergunto, está preparado? Está preparado, irmão, para abrir mão? Não estou falando que nós vamos repetir a mesma história de Paulo. Deus tem um chamado específico e diferente para cada um. Mas você está preparado para quando Deus falar com você, abra mão de certas coisas? Você abrir? Quando Deus te enviar, você entender que a graça de Deus, ela é maior do que tudo e de que todo sofrimento, e de que toda injustiça, e de que toda perseguição. Paulo, irmãos, ele implantou igrejas nas províncias de Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Pregou o evangelho e espalhou com amor, com paixão e com dedicação. Será que nós somos realmente apaixonados, irmãos? Apaixonados pela palavra de Deus? Às vezes eu gosto, sabe, de pensar e de lembrar de onde Deus me tirou. E é bom a gente fazer isso. Porque às vezes a gente se encontra em certas situações da nossa vida tão perdidos, né? As crises é normal, as crises vêm sobre as nossas vidas. E aí nesse momento é bom você lembrar de onde Deus te tirou. Que eu tenho certeza, irmãos, que dependendo da maneira que você está hoje, do que você está passando, eu tenho certeza que você é muito mais feliz do que antes, quando você tinha uma vida sem Jesus. Paulo, ele não se importava, ele não se importou. Paulo, ele se entregou, irmãos. Quando ele teve um encontro, ele simplesmente falou para o Senhor: Jesus, eis-me aqui. Eu quero viver o seu propósito, eu quero viver o seu chamado. E muitas vezes, queridos, nós, às vezes pequenas coisas que o Senhor nos pede, já é uma coisa grandiosa para nós. Jesus está voltando. O mundo está cada vez pior. Nós estamos sendo bombardeados e atacados pelo diabo de todos os lados, de todas as maneiras. E somos nós que devemos estar na brecha. Somos nós que devemos ser o povo que leva a palavra de Deus, que leva o amor do Senhor. Olha para Jesus. A graça, olha para Jesus, a graça é isso. Quando nós olhamos para a graça, quando nós olhamos aquilo que Jesus ele fez, por aquilo que Jesus passou. Jesus foi humilhado, gente, torturado, desacreditado. Imagina a dor que Jesus sofreu no seu físico. Cada gota de sangue derramada. Irmãos, isso não é nada diante das dificuldades que nós trilhamos. Diante daquilo, dos obstáculos que nós temos. E hoje em dia nós estamos preocupados com tanta coisa. Nós preocupamos com o nosso trabalho, nós preocupamos com o nosso sustento, nós preocupamos com os nossos filhos, com a nossa casa, com a nossa família. Não é errado, amém, irmãos? Nós devemos preocupar, nós devemos ser, ter o posicionamento e ser quem Deus nos chamou para ser nesses lugares. Fazer com excelência. Mas isso não é tudo. Isso não é a coisa maior. Isso não é o mais importante. Quantas vezes nós abrimos mãos, Deus nos coloca no caminho correto, no caminho certo, e nós estamos trilhando, e de repente no primeiro obstáculo, na primeira batalha que tem, nós paralisamos. Irmãos, você consegue entender que o nosso Deus, Ele é dono de tudo, de todas as coisas? Você consegue entender que o nosso Deus é dono do ouro e dono da prata? Irmão, se Deus quiser fechar os céus na nossa vida financeira, Ele fecha. Ele pode. Se Deus quiser derramar, Ele derrama.
Se Deus quiser mudar alguma coisa dentro da nossa estrutura, Ele muda. Ele é o Deus poderoso. A Ele está o domínio de tudo e de todas as coisas. Nós precisamos aprender, irmãos, a confiar no Senhor e entender o propósito maior a quem nós fomos chamados. Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Deus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Deus não chamou você para sentar, ouvir, receber e parar por aí. Existe um propósito maior sobre a sua vida. E continuando aí, Paulo aqui, no início aqui do capítulo 12, ele começa a se referir dele, na terceira pessoa, né? Vamos entender lá, né, o contexto. Essa carta, querido, de Paulo é uma carta muito pessoal. Da forma que Paulo escreve, talvez ele nem queria falar a respeito disso, mas era uma situação que ele estava passando. Essa carta ela é uma carta de defesa. Ele passou 18 meses na igreja de Corinto. E Paulo amava, gente, a igreja de Corinto. E pensa uma igreja ingrata. Meu Deus. Paulo, naquela época, a igreja de Corinto era uma igreja rica. E a igreja de Corinto, ela não sustentava Paulo. As outras igrejas pobres, elas tinham que se juntar para conseguir pagar o salário, o sustento de Paulo. Naquela época, foram levantados falsos profetas, que eles começaram a duvidar de Paulo. Duvidar que Paulo realmente era um implantador, que Paulo realmente era um homem de Deus. E eles começam a indagar Paulo. Então, por isso que Paulo aqui, ele começa falando das experiências que ele teve com o Senhor. E ele começa a contar, irmãos, um pouco do seu sofrimento, um pouco do que acontecia com ele, né? Vocês têm ideia, durante a trajetória de Paulo, né? Paulo, ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, foi escorraçado de Tessalônia, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Coríntios, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, enfrentou náufrago para Roma, foi picado por uma cobra em Malta, foi preso em Roma. Olha a trajetória de Paulo. Aí eu quero fazer mais uma pergunta para você. Você está preparado, irmão, pelo que você vai ter que passar na sua caminhada? Você está preparado para ser perseguido? Você está preparado para as pessoas olharem para você quando você pregar de Jesus? E as pessoas riem da sua cara? Te chamar de doido? Você está preparado, irmão, para quando seu filho chegar em casa chorando e falar para você que excluíram ele na sala de aula porque ele falou de Jesus? Pasme, isso já acontece hoje. Você está preparado, irmãos, para ser preso? Sangue de Jesus, né? Misericórdia. Irmãos, mas nós estamos encaminhando para tempos difíceis. Você está preparado para passar arroz e feijão e ovo? Ou às vezes só arroz e feijão? Você está preparado para ter às vezes sua conta de água, conta de luz cortada? E às vezes no desespero ali, Deus entra com provisão. Mas você está preparado, irmãos? Irmãos, nós precisamos parar de romantizar o reino de Deus. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. O que Jesus fala para nós nesse mundo? Tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você tem duas escolhas, irmãos. Você pode passar a sua vida. Estou falando de salvação, não, amém?
Mas você pode passar a sua vida sentado num banco, recebendo do Senhor e reter. Ou você pode cumprir o propósito que Deus tem para você nessa terra e levar o evangelho a toda criatura. Irmãos, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos ter boca do Senhor nessa terra. Nós precisamos ser ousados. Sabe o que é triste? Existem dons espirituais que o Senhor, Ele nos ensina a buscar com zelo. Irmãos, hoje a gente não vê pessoas mais preocupadas, querendo ser usadas, querendo orar com outras pessoas e ver o poder de Deus para que outras pessoas sejam curadas, transformadas, libertas. Hoje a gente está tão preso no nosso mundinho. Ah, mas eu não vou porque... estou dando conta. E eu? Irmãos, para de olhar para o seu umbigo. Olha o preço que Jesus pagou por nós. Olha o que Jesus pagou por nós. É muito mais cômodo nós ficarmos quietinhos, vivendo a nossa vidinha, suprindo aquilo que precisa, alimentando os nossos prazeres. É muito mais cômodo, muito mais fácil. Mas o Senhor, Ele não te chamou para ser um parasita, amém? Deus, Ele quer te usar, irmão. Deus, Ele quer te enviar. Ele quer usar a sua vida. E aqui, Paulo, ele começa a falar, aqui no versículo 7 ele fala: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Isso aqui é um tema muito polêmico, irmãos, porque vários estudiosos, já ouvi cada coisa, aponta para o que é esse espinho, Mas assim, o estudo que mais se aproxima, não está muito claro também, mas o que mais se aproxima é que Paulo, durante a sua caminhada, ele tenha contraído malária. A malária, ela deixa como sequela muita dor de cabeça, problema na visão. Então, o estudo que mais se aproxima do que poderia ser esse espinho na carne de Paulo é a respeito da malária. E aqui ele fala, 3 vezes eu pedi ao Senhor, tira de mim, porque imagina, gente, fazer a obra do Senhor já não é fácil, Imagina você fazer a obra do Senhor enfermo, com alguma limitação. Então Paulo fala disso, mas ao mesmo tempo ele fala: foi-me dado um espinho na carne para me esbofetear, para Satanás usar. Quem vocês acham que deu esse espinho na carne para Paulo? Deus. Interessante que o texto fala que Satanás usa para esbofetear. Mas quem deu? Deus. E muitas vezes é Deus que traz o sofrimento para nós. É Deus que traz o obstáculo, é Deus que traz o problema. Por quê? Porque nós precisamos ser esbofeteados. Gente, olha para Paulo, imagina Paulo. Paulo não era, vamos pegar Paulo lá no seu início, como eu falei, Paulo ele não era um qualquer, tipo assim, para falar assim, Deus, não que isso seja impossível, porque na Bíblia a gente vê Deus pegando vários homens que ninguém dava nada por eles e Deus fazendo grandes homens. Mas Paulo, antes de se converter, ele já era um homem inteligente, estudado, de bom status. Imagina se Deus pega um homem desse, usa dessa maneira, dessa forma, e não coloca algo para que o esbofeteie, algo para eu incomodar. Esse homem inflar, gente. Porque nós, seres humanos, nós inflamos. Nós, seres humanos, nós temos o nosso ego lá nas alturas. Então, qualquer coisa a gente pode achar assim, não, sou eu. Olha, lá vai eu, quando eu oro com fulano de tal, a cura vem. Quando eu prego a palavra do Senhor, vidas são transformadas. O eu.
Mas Deus, ele dá esse espinho para Paulo. E Satanás usa desse espinho para colocar Paulo em seu lugar. Às vezes, gente, né, virando para o outro lado, no meio da nossa luta, da nossa batalha, né, quando nós estamos lá desbravando, os obstáculos, ele vem para nós, o sofrimento, ele vem para nós, a dificuldade, ela vem. E Satanás também pode usar para te fazer desistir. Lembra de Jó? Satanás começa a usar pessoas para te acusar. Ué, cadê seu Deus? Seu Deus não é poderoso? Seu Deus não é o Deus que faz? Não é o Deus que cuida? Não é o Deus que supre, que protege? Cadê seu Deus nesse momento? Irmãos, nós precisamos entender que tem sofrimentos na nossa vida que são necessários para o nosso crescimento. Se você é filho de Deus, se Deus cuida de você, se Deus te guarda, se Deus te protege, e se Ele permite que alguma dificuldade venha na sua caminhada, na sua trajetória, durante o seu propósito, é para o seu bem. É para o seu crescimento, é para o nosso crescimento. E Paulo sabia disso. Ele fala, né, 3 vezes eu roguei, 3 vezes eu pedi. É errado pedir, gente, para que Deus afaste? De maneira nenhuma. Nós podemos pedir ao Senhor. Nós podemos desabafar. Né? Existe um livro lá na Bíblia que chama Lamentações. Você pode lamentar, você pode chegar diante de Deus, dar uma choradinha, dar uma clamadinha, que é diferente de murmurar, amém? Mas Paulo entendia que esse espinho foi dado para que o ego dele não inflasse. Irmãos, então quando você estiver, irmãos, no caminho certinho, e você olhar e falar assim, por que eu estou passando por isso? Por que está assim, Senhor? Eu te obedeço, obedeço a tua palavra, eu obedeço o teu chamado, eu oro, tenho intimidade com o Senhor. Mas por que está assim? Irmãos, talvez Deus vá falar, assim como fez com Paulo, o porquê disso. Mas talvez Deus também não vai falar. Mas permaneça firme e seja fortalecido pela graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, é quem nos fortalece. Nós precisamos entender, queridos, que a vida cristã, ela é uma mistura. Ela é uma mistura de sofrimento e glória. Nós vamos viver bem, felizes, sem dor, sem sentimento ruim, em paz. Mas quando nós encontrarmos com o Senhor, quando Jesus nos buscar para morar com Ele, amém? Durante aqui, irmão, vai ter batalha, vai ter luta, vai ter obstáculo, vai ter sofrimento, vai ter choro. Vai ter lágrima, vai ter perseguição, vai ter o diabo te perturbando. Irmão, mas nós precisamos entender que no mesmo lugar que tem todas essas coisas, tem glória de Deus, tem presença de Deus, tem graça de Deus, tem assistência do Senhor, tem proteção do Senhor. Oh, glória! A diferença, irmã, do sofrimento, né, da peleja, da luta, da dificuldade em Deus e do mundo, é que lá no mundo, nas dificuldades, irmãos, é um poço sem fundo. A gente só vai afundando. Mas quando a gente descansa no Senhor, quando a gente olha para Jesus, a gente sabe que tem vitória no final. A gente sabe que tem propósito no final. Ô irmão, seja a boca de Deus nessa terra. Diga sim para o Senhor. É o sim mais dolorido que você vai dar na sua vida. Mas também é o sim mais recompensador. Diga sim, irmãos, e pense, vai valer a pena. Tem uma música que chama Vai Valer a Pena, mais antiguinha. Ela é tão maravilhosa, ela fala muito a respeito disso.
Irmãos, vai valer a pena. Esquece a dificuldade que é para você pregar para sua família, para aquele amigo seu, lá na sua escola. É difícil mesmo, irmão, mas não pare de pregar. Não pare de falar do amor de Deus. Não desanime, seja fortalecido pela graça. Olha para a cruz. Irmãos, o segredo é olhar para Jesus. Não olhe para homens, não olhe para mim, para o Flavinho, para os líderes. Olhe para Jesus, irmãos, porque homens são falhos. A gente pode errar com vocês. A gente quer muito que isso não aconteça. Mas pode acontecer. E se você ficar olhando para pessoas, olhando para circunstâncias, irmãos, você vai parar, você não vai conseguir. Olha para Jesus, que foi o único perfeito que veio nessa terra, que cumpriu com o propósito de Deus de uma maneira grandiosa. Olhe para Jesus, olhe para o amor do Senhor, olhe para o que Deus fez por mim e por você. Sabe, irmão, quando a gente tem esse entendimento, as coisas elas fluem mais fácil. O nosso chamado ele não se torna peso, porque nós fazemos com gratidão ao Senhor. Nós fazemos com prazer, com alegria. Quando você olha para aquela vida que chegou destruída, derrotada, para aquela vida que era perdida, quando você vê Deus transformando, Deus mudando o vaso, Deus fazendo daquela pessoa vaso de honra, irmãos, não tem preço. Não tem preço. Não por glória a nós, mas por glória ao Senhor. E saber, irmãos, que mesmo pela nossa pequenez, e mesmo pelo tanto que nós somos tão limitados, nós fomos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Então, irmãos, é até bom, peça ao Senhor um espinho na sua carne. Nós precisamos, irmãos, ser esbofeteados. Assim como Paulo foi, para entender que a glória ela não vem de nós, mas a glória ela é exclusiva e totalmente de Deus. A glória é do Senhor. Então, irmãos, quando você estiver passando pela prova, como que é a musiquinha mesmo? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Dê glórias a Deus, irmãos. Dê glórias a Deus. Diz aleluias, eu estou sofrendo. Está difícil, mas eu estou cumprindo com aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Ah, Senhor. Irmãos, Deus é maravilhoso. Vamos lá. Versículo 8 e 9. Volta lá. Por causa disso, pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha que maravilhoso, gente. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, para a gente entender, o sofrimento na vida do crente, ele é proposital. Deus, ele permite sofrimento na nossa vida. O sofrimento, ele é pedagógico. Irmãos, toda vez que você estiver passando por sofrimento, por luta, por dificuldade, nossa, está difícil pregar na minha casa, eles se levantam contra mim. Na escola, eu sou perseguido. Ai, está vindo luta, está vindo batalha, preciso passar por isso, preciso romper. Irmãos, toda vez que vem um sofrimento, uma dificuldade, nós estamos sendo treinados. Deus está nos ensinando algo.
O sofrimento, queridos, na vida do crente, ele é instrumento para Deus abençoar outras pessoas nessa geração. Às vezes você passa por alguma coisa hoje que você talvez não entenda. Mas Deus vai usar isso que você passou como experiência para abençoar outras pessoas. Irmãos, gerar testemunho dói. Gerar testemunho dói. Mas Deus vai usar disso, irmãos, para que outras pessoas sejam alcançadas. E na graça de Deus, irmãos, quando nós descansamos, quando nós entendemos esse princípio de que a graça de Deus nos é suficiente, a graça de Deus, ela nos traz consolo, ela nos traz refrigério, ela nos traz força, ela nos traz vitória. Volto, é a diferença de quando nós estamos no mundo perdidos, quando nós passamos por algo lá, é só ladeira abaixo. Mas nós sabemos, querido, que independente do que for, se eu permanecer, se eu continuar pregando, se eu continuar rompendo, há consolo para nós, há alegria para nós, há força para nós. Quantos aqui já tiveram a experiência de sair, pregar para alguém, de abrir mão às vezes do seu cansaço e fazer algo para Deus? O nosso físico às vezes está derrotado, é assim ou não é? Você já está assim, né? Quantos vão chegar aqui hoje no final do culto já arrastando assim, de cansaço? Irmãos, mas o nosso espírito sai parecendo um Hulk, é assim ou não é? Você sente uma alegria de espírito que é sobrenatural. Quando você fala do amor de Jesus para alguém, irmãos, que a pessoa às vezes chega não dando conta, arrastando, querendo morrer, mas ela sai dali já com uma alegria diferente, com esperança. Irmãos, quem sai mais cheia, a pessoa ou é você? Isso é o que a graça de Deus faz. Isso é a graça, é o que a graça de Deus nos traz. Irmãos, em nome de Jesus, saia do seu lugar. Saia da paralisia. Seja usado, seja usado. Deus ama um doido, gente. Gente, Deus ama. Às vezes a gente está lá no mundo, a gente mete o pé na jaca, quebra o pau, faz tudo quanto é coisa errada lá. A gente converte, a gente vira um boca aberta. A gente para. Cadê aquela ousadia lá, irmãos? Pega o testemunho dolorido que Deus transformou e vai ser usado por Deus. Vai ser boca de Deus. Vai orar. É fé. Não é vista, é fé. A gente não pode esperar Deus descer aqui na terra, encarnado, e falar para você assim, ora lá, irmão. Vai lá, ora. Irmãos, eu sei que um negócio é doido. Porque assim, às vezes Deus fala com a gente, você fala assim, aí é aquela luta com a carne, com o espírito. Aí você fala assim, não, mas Deus está mandando eu fazer isso e será que não é coisa da minha cabeça? Será que não é coisa da minha carne? De vez em quando eu faço igual Gideão. Deus manda fazer umas coisas, eu falo, não, Deus, se for para eu fazer mesmo, dá um faniquito aí no meu corpo, dá um negócio estranho aí para eu saber que é o Senhor. Irmãos, nós precisamos agir. Nós não somos seres espirituais tendo uma experiência natural. O mundo espiritual existe, gente. As regiões celestiais existem. Os dons estão aí para quem quer. Estou falando para vocês que eu ia pregar outra coisa. Sexta-feira à noite Deus muda a pregação. E eu falo, Senhor, um dia só para me estudar, para me preparar. Ainda bem que não é eu, né, gente? É Ele.
Gente, as coisas de Deus, a gente precisa aprender a ter os nossos ouvidos sensíveis ao Senhor. Baixa esse queixinho aí, ó. Se esvazia. Tira o orgulho. Tira todo o achismo. Tira tudo de ruim. Às vezes, sei lá, você teve uma história difícil de vida, sofreu muito, passou por muita dificuldade. Isso tudo é pequeno diante do que Jesus fez por nós na cruz. Irmãos, acorda. Vai viver o que Deus tem para você. Vai ser quem Deus quer que você seja. Irmãos, nós não somos autossuficientes. Nós precisamos da graça. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos pegar nessa nossa carne aí, irmãos, ser esbofeteado, rasgar o nosso coração, tirar tudo de nós, falar: Senhor, tô aqui, ó, pobre, cego e nu. Faz a tua vontade, faz o seu querer na minha vida, Senhor. Irmãos, a vida é um sopro. Esses dias mesmo eu tinha 15. Tô velha mesmo, porque minha mãe que falava isso. Tô eu aqui falando. Esses dias mesmo eu tinha 15. Já tô com 40, irmãos. A vida passa assim, ó. E aí? Você vai deixar passar o que Deus tem para você? Você vai chegar lá na frente, olhar para trás e falar: o que eu poderia ter feito diferente? Irmãos, deve ser horrível essa sensação. É um temor gigantesco que eu tenho em mim. Deve ser horrível você olhar e falar: por conta do meu orgulho, por conta da minha preguiça, por conta do meu hedonismo, por conta de tudo, do meu egoísmo, eu deixei passar o que o Senhor tinha para mim, porque eu fiquei agarrado nas dificuldades, nas batalhas, no sofrimento. Irmãos, onde tem sofrimento tem glória. Nós precisamos, irmãos, olhar para Jesus, independente da situação. Olhe para a cruz, porque quando nós olhamos para a cruz, nós ficamos envergonhados, constrangidos. Caminhando para o final. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Irmão, vocês é igual eu, você decora a Bíblia numa versão, depois você vai ler, você começa a falar o que você decorou misturado com o que você está lendo, aí você atropela as palavras. Volta lá. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a cruz, por amor a Cristo, quando nós estamos fracos, nós nos tornamos fortes. Porque o poder do Senhor, o amor do Senhor, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso se remete à dependência de Deus, irmãos. Quando nós estamos fracos, irmãos, porque vai acontecer, não somos perfeitos. Não dá para ser 100% forte, o tempo inteiro forte, irmãos. Às vezes a batalha, a luta, a dificuldade, ela vem de uma maneira tão grande que te dá uma burdoada na orelha. Você sai até cambaleando. E se nós ficarmos agarrados, irmãos, às coisas naturais, ao que é natural, irmãos, nós não levantamos.
Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o preço que foi pago, quando nós olhamos para o amor incondicional de Deus, irmãos, nós somos fortalecidos por Ele. Pensa que você tem um pai. Talvez o seu relacionamento com o seu pai não foi legal aqui na terra. Satanás, ele sabe onde investir, né? Ele investe nas famílias, que são referência para nós. A família é lugar onde seria lugar de proteção, de amor, de cuidado. Às vezes, Satanás entra ali, e talvez isso já venha arrastando diante dos seus pais, dos seus avós. E você cresce sem essa referência, irmão. E isso influencia muito na sua paternidade com Deus. Isso é sério, isso é algo que tem que ser tratado. E talvez se você não está conseguindo lidar com isso sozinho, para isso existem os pastores, amém? Seu discipulador. Então é necessário que você abra o seu coração, a gente está aqui para te ajudar. Mas isso influencia no relacionamento com Deus, nessa paternidade com Deus. Queridos, mas nós precisamos entender que Deus, Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus soberano. Deus não simplesmente poderia falar, olhar para nós e falar assim: vou destruir todo mundo. Mas Deus, Ele ainda acredita em nós. Ele nos ama de uma forma incondicional. E Ele nos chama de filhos. Ele não poderia nos chamar de servos? Ele nos adotou, Ele nos chama de filhos. E Ele entregou o seu próprio, sua carne, para que um dia a gente possa viver e morar pertinho com Ele. Irmãos, estreita o seu relacionamento com Deus. Estreita o seu relacionamento com o Senhor. Conheça o Pai em intimidade. Deixa Deus se revelar para você. Esquece essa visão distorcida que o diabo colocou da paternidade. O diabo não está interessado, irmãos, em fechar a igreja, porque ele não sabe que ele não vai conseguir, então ele nem importa. O que o diabo faz ao invés de fechar a porta de igreja? Ele investe no seu relacionamento com Deus. Porque ele sabe que se ele interferir na paternidade, ele sabe que se ele interferir nessa questão, nessa revelação de que Deus é pai e não padrasto, ele sabe que já era para ele. Porque a graça, a presença de Deus, ela é irresistível. Irmãos, nós precisamos estreitar o nosso relacionamento. Nós precisamos conhecer o Senhor verdadeiramente. Nós precisamos ter intimidade com Ele, ter os nossos ouvidos sensíveis a Ele. Como nós vamos ser direcionados? Como nós vamos cumprir o nosso propósito? Se os nossos ouvidos não estiverem sensíveis à voz de Deus. Se eu não tiver intimidade com Ele. Estreita o seu relacionamento, irmãos. Porque quando você está fraco, se você estiver pertinho do Senhor, mesmo que você esteja naquele dia que você não está aguentando sair do lugar, irmãos, às vezes tem dia que a gente não consegue nem orar. Mas o que a Bíblia fala? Que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós e Ele ora através de gemidos inexprimíveis. Às vezes você só precisa de um socorro, Deus. Deus, Ele te conhece, Ele sabe do que você precisa. Mas Ele quer ter relacionamento com você, irmãos. Relacionamento com você. E se nós permanecermos firmes, irmãos, eu creio que lá no finalzinho, assim como Paulo, nós iremos combater o bom combate. Nós vamos guardar a fé, cumprir com a carreira que nos foi proposta. E lembre-se disso, irmãos. Talvez, hoje em dia a humanidade ela corre tanto atrás de riqueza, é assim ou não é? Irmãos, talvez você não vai ser um rico milionário. Tem gente que tem dom para isso, né?
Mas talvez você não vai ser assim como Paulo. Talvez você não terá propriedades, sei lá, né? Talvez você não será uma pessoa que encherá a terra de filhos. Talvez você não terá uma família da forma que você pensava. Irmãos, não estou profetizando essas coisas, amém? Nosso Deus é um Deus que abençoa. Paulo, olha a trajetória e olha o fim. E assim como vários homens de Deus. Irmãos, mas o que nós temos que ter em mente é que não importa o que aconteça aqui, nós não somos deste lugar. Aqui não é a nossa morada. A nossa morada é com o Senhor. A nossa casa, irmão, é a celestial. Então, irmãos, não importa o que vai ser de você no futuro, o que vai acontecer no seu natural no futuro. Irmãos, não corra atrás de coisas vãs. Não corra atrás de coisas terrenas. Volto a falar, não estou falando para você sair daqui e ser um irresponsável. Chutar o pau da barraca. Sair largando tudo. Irmãos, mas se Deus falar com você, se Deus te direcionar, não tenha medo, faça. Porque se Deus mandou, se Deus direcionou, esse mesmo Deus, irmão, vai cuidar de você até que Jesus venha. Até que a morada venha. Mas em nome de Jesus, que você não seja mais um perdido nesse mundo, nessa terra. E que você não chegue à sua velhice olhando para trás e vendo que o que Deus tinha para você, o que você podia ter feito para o reino de Deus, passou. E só sobrou fadiga, cansaço. Há um propósito de Deus para você, amém, irmãos? Fique de pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio da Tua presença. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, Senhor. Pai, nesse momento, Deus, nós nos colocamos disponíveis ao Senhor. Deus, te pedimos perdão, Pai. Pai, pelas vezes, Senhor Deus, que nós ficamos agarrados nas batalhas, nas dificuldades, nas lutas. Pelas vezes que nós deixamos as circunstâncias nos paralisar, ó Pai. Ah, Senhor, mas a partir de hoje nós fazemos uma aliança, Senhor, de olhar simplesmente, unicamente para o Senhor. Deus, para Jesus, Senhor Deus. E crê, Deus, que o Senhor, se é o Senhor, Deus, que está nos guiando, nós confiamos em Ti, Pai. Nós sabemos, Deus, que todo sofrimento, que toda dificuldade, que toda barreira, Deus, é para que o Teu nome seja engrandecido. É para que o Teu reino, Senhor, seja implantado nessa terra, Pai. Deus, nós te pedimos, Pai, e nós clamamos. Usa-nos, ó Deus, nessa geração. Pai, dai-nos dons espirituais, Senhor. Pai, coloca fogo, Deus, na nossa boca, Pai, para pregar o Teu evangelho com autoridade, com sabedoria, entendimento e discernimento, ó Deus. Ah, Pai, unge, Senhor Deus, as nossas mãos. Pai, onde nós colocarmos as nossas mãos, Pai, que pessoas possam ser libertas, curadas, restauradas pelo Senhor. Ah, Deus, unge os nossos pés, para que o Senhor possa nos levar, Deus, aos lugares onde outras pessoas nunca foram. Pai, nós clamamos nessa manhã, dai-nos ousadia, Pai. Nós precisamos de ousadia. Dai-nos coragem, Senhor. Dai-nos força, Deus. Ah, Pai, em nome de Jesus, transforma-nos, ó Deus. Faz de nós homens e mulheres, Pai, do Senhor. Profetas, pastores, evangelistas, ó Pai. Missionários.
Ah, Deus, nós clamamos, Senhor. Leva-nos, ó Deus, dai-nos almas. Nós clamamos por almas, Pai, em nome de Jesus, Deus. Oh, Pai, nós te adoramos. Nós te louvamos, nós te agradecemos e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, naquele dia ruim, naquele dia que você estiver servindo ao Senhor, que você estiver buscando a Deus, pare, respire e peça ao Senhor: Senhor, me fortaleça. Me fortaleça, porque só a tua graça me basta. Que essa mensagem fique no seu coração nessa manhã. Ser missionário, ser um homem ou uma mulher do Senhor, cumprir o propósito dele, é viver constantemente fortalecido pela graça do Senhor. Porque o chamado de ser missionário, o chamado de ser um homem ou uma mulher de Deus, não é o nosso chamado. É o chamado de Deus para a nossa vida. É mais fácil a gente ter força para fazer as nossas coisas acontecerem, porque é nosso. É mais fácil a gente ter força para acordar todo dia de manhã e ir trabalhar, porque o resultado é lucro nosso. No final do mês o salário é nosso. É nós que estamos ali ganhando dinheiro, produzindo. Mas quando nós estamos servindo o Senhor, o lucro não é nosso. Pode ser compartilhado por nós, mas não é nosso. O lucro é do Senhor Jesus Cristo. Nós, muitas das vezes, não vemos lucro quando nós estamos servindo a Deus. Nós, muitas das vezes, talvez vemos até pior: prejuízo, perseguições, morte. Mas somos fortalecidos pela graça do Senhor. Você é fortalecido, é acessível para você. A graça do Senhor é acessível para nós. Que você seja fortalecido pelo Senhor, amém?